Oi, gente, tudo bom? Então vamos para mais uma aula do 5º ano do nosso ensino fundamental da Escola em Casa. Eu me chamo professor Edson e aqui a nossa disciplina é Movimento e Ação. Então nossa aula de hoje vai ser Patrimônio Histórico, Cultural, Africano e Europeu. Lembrando, aqui vamos relembrar a aula passada. Nossa aula passada falamos sobre patrimônio histórico, material e imaterial brasileiro e foi dos povos indígenas, lembrando das pinturas dos povos indígenas, da arquitetura dos povos indígenas, das cerâmicas dos povos indígenas. E agora a gente vai falar dos povos africanos e europeus. Então vamos lá para a nossa aula. Eu espero que vocês tenham feito o desafio, mas ainda dá tempo de fazer o desafio. Então vamos comigo e vem como chaminézinho que vamos para a nossa aula. Então tem aí, relembrando, o patrimônio cultural, temos aqui o patrimônio imaterial. A imagem de cima aí é o Círio de Nazaré, que é uma festa tradicional religiosa. Temos a capoeira, uma dança misturada também com a arte marcial. O frevo, o nosso frevo, um patrimônio imaterial, e as vestiduras da baiana, do acarajé, lá da Bahia. Então, aí tem um patrimônio imaterial. E o patrimônio imaterial também dos povos indígenas, temos aí as pinturas, temos os cocais, temos os bonecos, temos as cerâmicas e as tradições dos povos indígenas. Então, vamos falar dos patrimônios históricos mundial. E aí, primeiro a gente vai falar dos patrimônios históricos da África e depois da Europa. Então, vamos dar uma viagem aqui comigo. E temos aqui dois patrimônios históricos. Temos o primeiro aqui, na ilha de Madagascar, na África. E aqui também na África, as pirâmides do Egito. Então, do outro lado, essa floresta que foi feita ao longo dos anos com a água de calcário, Aí foi feita muito tempo atrás, precisou ter água para construir essa floresta. Então o rio secou e ela foi construindo ao longo dos anos. Ela está um pouco ameaçada, que a Unesco já mostrou, mas aí as pessoas estão cuidando desse local. E do outro lado, temos as pirâmides do Egito, que há muito tempo atrás foi construída. E as pirâmides do Egito, ela foi construída através, não usaram cimento, gente, para colocar essas pedras. Foi um material específico para juntar essas pedras. Eu não vou falar qual é o material, mas eu vou pedir para vocês pesquisarem qual material foi usado para colar essas pedras e fazer essas pirâmides. Então vamos dar uma viagem aí nos patrimônios históricos africano e europeu. Então, eu estou aqui novamente com os patrimônios históricos africanos. Temos duas imagens aí. A primeira é o patrimônio mundial da Nâmbia. Aqui, é a arte rupestre, que diga. Ela é feita nas pedras. Então, uma pessoa lá da época, ela construiu, ela desenhou essas imagens nas pedras. Aqui no Brasil temos também imagem feita em cavernas, lá no Piauí. Lembra da aula que eu mostrei que tem essas imagens também? E do outro lado temos casa feita de barro. É uma cidade inteira, gente, feita de barro. Também a Unesco está cuidando dessa região, desse local, que também está um pouco precisando de ajuda, porque assim, ao longo dos anos, o barro vai se desgastando. E aí, temos duas imagens dos patrimônios históricos lá da África. Do outro lado aqui, também temos um patrimônio histórico, que agora é na Europa. Então, são dois patrimônios históricos. O primeiro é aqui, fica onde? Na Grécia. Lembra os Jogos Olímpicos, onde tudo começou, lá dos Jogos Olímpicos. Temos aí, e do outro lado, que imagem é essa aqui? É uma cidade, essa cidade é construída e ela foi feita como patrimônio histórico. E ela é
Petersburgo, que fica na Rússia. Essa cidade aí foi construída e ela também é um patrimônio histórico da Europa. Voltando lá, ainda na Europa, temos 2 patrimônios históricos. Do outro lado, temos uma ilha com vários rios aí se encontrando, cachoeira, um lugar muito bonito. E desse lado, temos um monumento, uma pessoa aí, uma estátua, e lá atrás tem um castelo. Então, a primeira imagem aí é o Parque Nacional dos Lagos de Pljevice, na Croácia. Isso aí também é um parque muito bonito, é um patrimônio histórico lá da Croácia. E desse lado, que já vimos, é o Palácio de Versalhes, muito conhecido mundialmente. E aqui, ó, um patrimônio cultural, material afro-brasileiro. Então, juntou, veja como é que construiu o patrimônio histórico afro-brasileiro. Veio a influência do povo africano, junto com o povo europeu, e juntou com o povo brasileiro, e deu aí a influência dos povos. E aí temos o samba de roda, né, do recorde baiano. Aqui, ó, esse samba, ele foi introduzido quando os escravos vieram, né, nos navios negreiros, e aí foi se aperfeiçoando junto com o ritmo brasileiro, e temos aí, é um patrimônio histórico também, o samba de roda lá da Bahia. Temos também aí como é que surgiu. A origem do samba de roda, o samba de roda surgiu na Bahia, no século XVII, embora seus primeiros registros datem em 1860, hoje ele é patrimônio e herança cultural da cultura afro-brasileira. Esse estilo está intimamente relacionado à roda de capoeira, que envolve músicas, lutas e aos orixás, entidades espirituais africanas. Então, esse ritmo afro-brasileiro tem aí uma mistura de ritmo com o Brasil, junto com o povo africano, e aí tem aí a capoeira, que envolve todo esse samba de roda. Outro também, que eu já falei antes, né? Temos aí, ó, o ofício das baianas, do acarajé. Então, se tornou patrimônio histórico e material, isso aí. É o ofício. O que é ofício? É o que a pessoa faz. Então, a baiana aí, ó, este bem cultural de natureza imaterial, escrito no Livro dos Saberes, em 2005, é uma prática tradicional de produção e venda em tabuleiro das chamadas comidas de baiana, feitas com azeite de dendê e ligadas a cultos e orixás amplamente disseminadas das cidades de Salvador, Bahia. Então, o ofício da pessoa lá que vende acarajé da baiana é um patrimônio histórico imaterial. Também aí é introduzido afro-brasileiro esse patrimônio histórico. E por fim, temos aqui Maria Farinha, e ela vai trazer algo para a gente. E hoje vamos fazer um patrimônio histórico mundial muito conhecida há muito tempo atrás. O povo trabalhou muito para fazer esse patrimônio histórico. Então, vamos fazer uma pirâmide. E uma pirâmide de dobradura. De dobradura, professor. Dobradura, que é chamado também origami. Então, vamos lá. Eu vou precisar de papel, né? Papel, e eu vou precisar de um lápisinho aqui só para marcar para vocês. Então, primeiramente, eu venho aqui, vou dobrar o papel ponta a ponta. Ele vai ficar assim, ó. Desse jeito. Dobrei, ó. Extremidades com extremidade. Ó, vai ficar assim. Ficou assim. Pronto. Eu vou abrir da mesma forma do outro lado. Ó. Do outro lado. Os dois lados. Para ele ficar
todo marcado. Pronto. Os dois lados já estão marcados. Fez um X. Fez um X, eu vou dobrar ao meio o papel. Dobrei ao meio. Bem certinho, gente, ó. Bem certinho. Ele vai ficar assim, ó, com essas dobras aqui. Daqui a pouco eu mostro como é que ele vai ficar. Ficou assim, dobrei novamente ao meio. Agora, aqui, ó, desse jeito aqui, ó. Então, de um retângulo, ele virou outro retângulo com várias dobras. Tá vendo como é que fica? Primeira etapa, calma, para ficar para vocês, para facilitar. Vai ficar assim, ó. Todo dobrado, tá vendo? Aonde tem as listras são as dobras que eu fiz. Ok? Aí a segunda etapa, o que é que vai fazer? Tá todo dobrado. Eu venho para cá, para a segunda etapa, e ele vai ficar assim, ó. Calma que eu vou ensinar a vocês essa segunda etapa. Então a segunda etapa, dobrei aqui e aqui. Aqui, ó, eu vou colocar essa parte para dentro. Ó, colo, coloquei para dentro e colo, aqui ó, onde tá o triângulo, coloquei para dentro e colo. Da mesma forma do outro lado, coloquei para dentro aqui ó, e colei, e ele vai ficar assim. Na segunda etapa, ele vai ficar assim. Tá vendo como ficou? Dobrei aqui, ó. Dobrei, colei. Dobrei, colei. Vai ficar assim. Ficou assim. Dentro vai ficar com esses dois pedacinhos de papéis. Ó. Os dois pedacinhos de papéis estão dentro aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou, primeiro, eu vou marcar aqui, ó. Tá vendo essa extremidade aqui? Eu vou botar desse lado aqui, ó. Vou fazer assim, ó. Ó. Tá vendo a extremidade aqui? Coloquei aqui, ó. Coloquei aqui. Bota um pouquinho de pingo cola aqui e ele vai ficar assim. Vou para a terceira etapa. Colei tudo. A terceira etapa, ele vai estar todo colado, tá vendo? Colei as duas partes aqui, ó. Ó, as duas partes, colei. Peguei essa parte aqui, botei pra dentro aqui, ó. Até chegar aqui na pontinha, tá vendo? Até encostar aqui. Do mesmo modo eu vou fazer desse lado aqui, ó. Até encostar aqui. Ok. Terceira etapa. Ficou assim, ó. Todo colado. E eu vou botar pra dentro agora, essa parte aqui, ó. Até chegar. Não se preocupe que vai ficar assim. Não se preocupe. Colei todas as etapas. Ele vai ficar assim. Ó. Dentro, ó. Já tá dando o formato da pirâmide, tá vendo? Ó. Vai ficar assim. Essa parte aqui, eu vou colocar pra dentro. Coloquei, ajeitei aqui, ó, até dar o formato. Aqui da mesma maneira eu vou dobrando até chegar aqui, ó. Ficou assim. Então, nossa pirâmide vai ficar assim. Eu marquei aqui e aqui tem as nossas etapas. Para vocês olharem, a primeira etapa. A segunda etapa, eu tenho que colar a parte daqui de dentro. Nossa terceira etapa, ele já está colado e eu coloco a parte de dentro. E a quarta etapa, as duas, vai ficar só essa parte aqui fora e eu coloco para dentro. E dou o formato da pirâmide. E aí, vocês gostaram? Esse aqui é o patrimônio histórico, né? Eu fiz da África uma pirâmide do Egito. E vocês podem fazer e colorir de qualquer maneira. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. E mande, e aqui vai ser o nosso desafio. E até a próxima aula.